Projeto Poço de Betesda, dia 12 de julho do ano de 2016. Quantos estão felizes, digam amém. Amém. A Bíblia aberta, por gentileza, 1 Reis 13. Glória a Deus. 1 Reis 13, versículos 20 até o 32. Vamos falar sobre um tema, irmão, muito atual. Religião, bênção ou maldição? Vamos tentar falar um pouco sobre isso, né? 1 Reis 13, versículo 20 até o 32. Essa vai ser a nossa meditação. Versículo 32 diz assim: porque certamente se cumprirá que pela palavra do Senhor clamou contra o altar que está em Betel. 1 Reis 13, 32. Também contra todas as casas dos altos que estão na cidade de Samaria. Versículo 33. Depois dessas coisas, Jeroboão não deixou o seu mau caminho. Antes dos mais baixos do povo, tomou a fazer sacerdotes dos lugares altos. A quem queria, lhe enchia a mão. E assim era um dos sacerdotes dos lugares altos. 34 diz assim: e isso foi por causa de pecado a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Vamos orar a Deus. Senhor, em nome de Jesus, oramos pedindo ao Senhor, Deus, que nos dê luz nesta palavra. Confiamos na inspiração do Santo Espírito para falar conosco através deste texto. Eu peço a Deus perdão por todos os meus pecados, por palavras, pensamentos, obras e intenções. Intercedo por esses que estão aqui, ó Deus, minhas ovelhas também. Que todos, ó Deus, sejam abençoados pela Tua palavra. E eu peço que enquanto eu ministro, o Senhor Deus venha operar os Seus maravilhosos milagres, nos dando luz, conhecimento, inspiração e graça. Em nome de Jesus eu oro e a igreja diz amém. Amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus queridos, o tema é oportuno. Religião, bênção ou maldição? A palavra religião, o que quer dizer? Vem do latim religare, que quer dizer religando sua vida com Deus. É como se fosse uma ponte. Por isso que Paulo lá na frente fala aos Gálatas 3:20, não há outro mediador, e outra tradução, outro medianeiro, entre nós e Deus, é Jesus Cristo, o homem. Ou seja, nossa religião é Cristo, e não Assembleia de Deus, Adventista, entendeu? Sabe por quê, irmão, que eu falo isso? Porque tem coisas erradas no nosso meio. Então, à luz da Bíblia, você tem que falar, isso aí eu não faço. Isso aí não é para mim, dá licença. Jesus Cristo naquele dia vai dizer, não vos conheço, para muitos pastores, irmão. Senhor, mas não, você ouviu o que a voz da religião disse. E o que a minha palavra diz? Não é verdade? Qual é o contexto, irmão, do capítulo 13? Era o ano 975 a.C. Era uma época, irmão, de apostasia. Você lê o capítulo 13, versículo 2, diz, e clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse, altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e os ossos de homens se queimarão sobre ti. Nós vemos aqui, irmãos, um tempo de apostasia. Qual é esse contexto, irmão? Quem está falando aqui? É um profeta anônimo. Israel estava dividido em reino do norte e reino do sul. Como é que é o reino do norte? 10 tribos que foram para o norte. Reino do sul é Judá e Benjamim. Quem está reinando aqui é Jeroboão. E Jeroboão, irmãos, era uma pessoa que Deus escolheu para poder ser líder daquelas 10 tribos. Só que esse homem, irmão, em vez de buscar a palavra de Deus,
Diz o versículo 28 do capítulo 12 de 1 Reis, que ele buscou conselho de outras pessoas. Quem eram essas pessoas, irmão? Eram religiosos do tempo de Salomão. Esses religiosos estavam acostumados com um culto híbrido, ou seja, estavam adorando a Jeová e adorando outros deuses também. Irmão, toma cuidado com quem está te aconselhando, irmão. Tem pessoa, irmão, que não serve para aconselhar a gente. Eu conversei com ele, porque ele falou, rapaz, por que você não fica com fulana? Igual eu fico com as mulheres na casa dela, elas vêm na minha casa, elas vão embora, fica assim. Assim é o ímpio, irmão. O que diz o Salmo 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio. Por que primeiro conselho? Porque a gente só faz o que está na mente, irmão. Então toma cuidado com quem está te aconselhando. Jeroboão, ele conversou com homens idólatras. E os homens idólatras, irmão, as mentes religiosas são as mentes mais brilhantes do mundo. Você conversar com uma pessoa de outra religião, te dá uma aula até dentro da área de medicina. Sabia disso? Então, presta atenção. Jeroboão falou o seguinte, como vai ser a nossa religião? Aí eles disseram, a nossa religião vai ser o seguinte, nós vamos acreditar em Jeová e vamos acreditar na lei de Deus, só que o Deus da época, lá do sul, ele não tem aparência. Ele não aparece, ele não tem cor, não tem visão. E eu acho que, o que você acha de colocar um bezerro de ouro aqui? Mas por que um bezerro de ouro? Não, rapaz, isso está em algum lugar lá no Êxodo, fala que um bezerro de ouro andou com o povo no deserto. Só que se eles lessem, irmão, Êxodo 32, eles iam ver que o bezerro apareceu como maldição sobre Israel. Da mesma forma, irmão, tem líderes que eles andam pelo que eles dizem. Está na Bíblia. Está onde na Bíblia? Vão conferir? Tem que conferir, irmão. Quando você vê um camarada, porque a Bíblia diz assim, e a Bíblia diz assado, às vezes não diz nada, irmão. Então ele tomou conselho de filhos de Belial. Vamos adorar Jeová. Se você pegar em Êxodo 32, eles falam, vamos adorar Jeová, mas vamos botar um bezerro de ouro. É igual hoje as igrejas, vamos adorar Jesus com Cristo, com símbolos satânicos, irmão. Se você ver esse símbolo aqui, tem esses dois dedos assim, tem todas as imagens do Papa, todas as imagens do falso Cristo e das imagens de escultura. Se você puxa lá atrás, o Deus Baal fazia o mesmo símbolo. Símbolos assim, representando Bafomé, a cabeça do bode. Irmãos, existem muitos símbolos satânicos dentro das igrejas, irmão. Igreja que bota cruz. Para quem é que nós vamos querer cruz, irmão, dentro da igreja? Se você fosse falar com alguém do tempo de Jesus o que era uma cruz, mesmo depois que ele morreu, cruz era um símbolo de maldição. O símbolo dos cristãos no Antigo, na época de Paulo, de Pedro, era um peixe, que representava o próprio nome de Jesus. Mas o próprio Deus diz, não vivemos por fé, aliás, por vista, mas por fé. Então nós não precisamos, irmão, de uma imagem aqui que represente Deus, porque essas imagens são falsas. O Apocalipse 22, verso 18 diz que aquele que, verso 15, Apocalipse 22, 15 diz que todo aquele que ama e pratica a mentira, e a pior mentira, irmão, é a mentira religiosa. Porque é aquela que vem disfarçada de verdade, irmão. É aquela que parece ser verdade. E a maioria das pessoas fala, se o apóstolo falou, se o missionário falou, se fulano de tal falou, então é verdade. É o mal da gente não ler a Bíblia. Nós temos que fazer igual os crentes de Bereia, irmão. Atos 17, 11, diz que Paulo conheceu crentes de Bereia. E eles sempre estavam com a Bíblia na mão. E a Bíblia, irmão, não era esse livrinho aqui, não. Era um negócio grandão, assim, um rolo de todo tamanho. Onde está Paulo? Isaías. Qual seção? Porque não era capítulo. Tá conferindo não, hein? A cara na Bíblia, irmão. E o problema de Jeroboão foi isso, irmão. Então tá, vou fazer essa religião. E você pega 2 Crônicas 11, você vai ver que os levitas que foram para lá disseram, eu não aceito isso. Nós não aceitamos idolatria aqui, não. Que idolatria, rapaz? Isso representa Jeová. Ele disse, mas a palavra de Deus diz em Êxodo 20, não farás para ti mais de escultura. Ah, para com isso, rapaz. Vai ser do jeito que eu quero e vocês vão embora. Então tem um monte de pastor assim, irmão. Ditador. É do jeito que eu quero a despeito da Bíblia. O que é isso? É dogma. Sempre que você ouvir a palavra dogma, não é doutrina. Dogma é o seguinte,
é o que o pastor manda, independente do que a Bíblia fala. Doutrina é o que a Bíblia ensina. Então, irmão, está cheio de gente com dogmas por aí, ouvindo palavras de papa, de pastores e outra coisa. É lei para eles porque eles cresceram assim, mas não procura conhecer, irmão, o fundamento, se está na Bíblia ou não está. Igual eu estava vendo o que a Igreja Católica fez, irmão, com o ser humano, estava privando ele da verdade. Pra você ter ideia, irmão, os padres católicos, eles quando via você pregar a Bíblia no tempo da Idade Média, eles tinham um ódio que você nem imagina. Eles diziam que nós éramos porcos. Vocês são a plebe. Inteligência vocês têm. O que vocês sabem? Irmão, você conversar com um padre, ele fala da história da igreja, ele fala das doutrinas católicas, e Bíblia é quase nada. Quase nada. Você dá um show de Bíblia nele. Porque tem religião que eles pregam a doutrina da religião. Eles não pregam a doutrina da Bíblia. Entendeu? E muita gente morreu, irmão, por causa do livro sagrado. Você pode ter certeza. As pessoas queriam que você, outra coisa, chamavam a Bíblia, da maneira como está aqui, de idioma vulgar. Porque não estava em latim. Quem é que sabe latim aqui, irmão? Ninguém. Qual era o pensamento de Deus na época de Jesus? Que todos conhecessem a Bíblia. Ele não disse examinar a Escritura. Que examinar não é ler. Se você só lê, você não entende. Você tem que examinar. Igual esse texto aqui, irmão. Ele tem mistérios como você nem imagina, irmão. Ah, né? Você fala latim, né? Que bom, irmão. Que Deus abençoe. Mas nem todos têm o seu privilégio. Você é um erudito. Uma pessoa de conhecimentos variados. Não é verdade? Mas nem todos falam latim. O que ele falou ali, ninguém sabe. Senão você ia falar, eu como isso aí com alface. Com carne de porco. O professor ensina no maguista lá o discípulo. Isso. É uma linguagem com mais de 1000 anos de tradução, não é verdade? Então, esse tempo, irmão, era um tempo de apostasia. Jeroboão mandou os levitas embora. E agora quem vai ficar aqui são os sacerdotes que eu quero. Ele chegava para o camarada, vem cá, você aceita a minha religião? Aceito. Então você pode ficar. Então tem pessoas vendidas, irmão. Pessoas vendidas. Me pagou um salário bom, eu prego o que o senhor quiser. Eu falo até que Jesus não é mais o Salvador. Falo. Tem gente, irmão, que o Deus dele é o dinheiro. Eu me lembro de Savonarola, que quando ele pregava em Florença, ele batia de frente, irmão, contra a idolatria e contra a prostituição. Era um padre agostiniano, um homem cheio da graça, irmão. Vão me matar, vai me mandar para a fogueira, mas a verdade é essa. E aí o que acontece? Jeroboão, irmão, nesse capítulo 13, ele está sacrificando. Uma que rei na Bíblia não pode sacrificar. Você pega primeiro, 2 Crônicas 26, quando o rei Uzias foi tentar sacrificar, o que aconteceu? Os sacerdotes fecharam ele ao sul, não tem essa autoridade. Não, mas eu vou sacrificar porque eu sou o rei. Eu vou queimar incenso. Daqui a pouco aparece, irmão, uma marca na testa dele. De lepra. Cada um no seu quadrado, não é isso? E Jeroboão, irmão, além de escolher sacerdotes conforme a vontade dele, pessoas até sem cultura, né? Igual eu vejo uma certa igreja grande por aí. Os pastores de lá, irmão, não entendem de Bíblia, não entendem de teologia, só pregam milagres. Um dia eu fui numa igreja dessa e eles estavam dizendo assim, seu marido fuma. O senhor quer falar? Pode falar, irmão. O primeiro rei de Israel quis sacrificar, por isso ele perdeu o seu reinado. É que eu falo, irmão. Rei era uma autoridade política. Sacerdote, autoridade religiosa. Profeta era um plano B de Deus. Entendeu? Então não podia. Então o que acontece? Você vai ver o contexto aqui desse capítulo 13. Chega esse homem anônimo. Esse homem veio de Judá, mas a Bíblia não dá nome para ele. E lá no capítulo 23 de 2 Reis, depois vocês vão ver que ele deixou um legado. É igual você, não aparece na televisão. Você não tem nome no cartaz, não tem livros publicados. Você não tem CDs gravados, nem canal na internet. Mas alguém vai falar, rapaz, tinha um varão de fogo lá no poço de Betesda. Rapaz, aquele homem orava e Jesus curava. Aquele homem fazia obras tremendas. Esse homem aqui, irmão, quem escreve 1 Reis, 2 Reis, são sacerdotes que viveram no pós-exílio da Babilônia. Então, não sei se por uma falta de pesquisar mais, mas vamos dizer o seguinte, que Deus essencialmente não quis que esse homem aparecesse, né? Então, o que acontece? Esse homem sai, irmão, de Judá, e o objetivo dele era único,
profetizar contra o altar. E outra coisa, não comer pão, não beber água e não voltar pelo mesmo caminho. Deus falou, faz só isso. E como é duro carregar nossa cruz, né? A pessoa você caminhar, e Deus fala, não come pão e não bebe água lá, porque é maldito a comida que tem aí. Entendeu? E outra coisa, profetiza contra o altar e vai embora. Irmão, quando Deus te mandar pregar numa igreja, fala o que Deus te manda e não absorve nada daquela cultura, irmão. Sai fora. Eu sempre falo, irmão, religião é uma coisa forte. Se você conhecer o país chamado Laos, você vai ver, por exemplo, que só de lavar a imagem do Buda, as mulheres que lavam a imagem dele, já dizem que a sua alma está regenerada. Ué. Muita ignorância, não é verdade? Os rapazes da sua idade, que pertencem ao grupo Al-Qaeda, quando eles colocam a bomba no corpo, eles, quando apertam o botão, eles só pensam em Alá e em Maomé. Entendeu, irmão? Eles dizem que lá no céu vai ter virgens. Como é que você vai fazer sexo com a mulher, irmão, se você é espírito? Vai ficar difícil, né? Então a religião, irmão, sem Deus, ela é uma desgraça. E ela matou muitas pessoas. E aí o que acontece? Esse homem chega em Betel e está lá Jeroboão oferecendo o sacrifício dele. E o homem profetiza, altar, altar. Não é isso que diz aqui? Assim diz o Senhor. Olha como um profeta fala. Não é aquilo que eu te falei, ó, irmão. O senhor tá preocupado com alguma coisa, você viu? Você é falso profeta. Profeta, irmão, tem a palavra na ponta da língua. Assim diz o Senhor. Eis que um filho nascerá à casa de Davi, ou seja, vai nascer lá em Judá, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e os ossos de homens se queimarão sobre ti. Olha só o verso 3. E deu naquele mesmo dia um sinal dizendo, este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara, versículo 4, capítulo 13, de 1 Rei. Contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo, pegai dele. Mas a sua mão, que estendera contra ele, se secou, e não podia tornar a trazer a si. Versículo 5. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei, e disse ao homem de Deus, ora, a face do Senhor teu Deus, olha só, e roga por mim, que a minha mão se restitua. Então o homem de Deus orou a face do Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu, e ficou como dantes. O que isso quer dizer, irmão? Está a religião falsa, dizendo que está servindo a Jeová. E chega a religião verdadeira, o profeta. Ele profetiza, olha, esse altar que hoje vocês sacrificam nele, eles vão sacrificar os ossos dos sacerdotes. E outra coisa, ele vai se fender e vai vazar a cinza dele. Ah, irmão, você vai falar isso para um judeu, irmão? Segundo o pastor Claudionor Corrêa de Andrade, que foi meu professor de religião, um deles, ele disse que a Grécia se destacou pela filosofia, Roma pelas legiões estacionadas e Israel pela religião. Quando você fala, Deus vai destruir o seu templo, você está arrumando problema com ele, irmão. Ele prefere que você fale, Deus vai te matar do que você vai destruir o templo dele. São um povo extremamente religioso, irmão. Então o que acontece? O rei falou, pega esse homem. Na hora que ele falou, pega esse homem aqui, ó. A mão não mexe. Está acontecendo. E na mesma da hora o altar fendeu. Vazou assim, tá? Irmão, igreja de Deus tem profeta de Deus, irmão. Ele vai profetizar, coisa que está fora. Você vê que o profeta não estava lá, não quebrou o altar, não botou a mão, não teve nenhuma ação humana. Foi só a profecia. Mas tem igreja que diz que a profecia é só a Bíblia, irmão. Esse profeta aqui, irmão, ele ouviu de Deus
do ouvido dele. Se ele fosse um pregador, ele ia dizer, eles estão debaixo de maldição e eu não vou lá. Mas como ele ouviu a voz de Deus, que Deus ele fala com os profetas, e voz humana às vezes. Às vezes ele faz você sentir, ó, vai orar, já sentiu isso? Vai orar, ó, vai conversar com fulano, dá uma palavra para Bertano, não é isso? Então, assim é, irmão. Deus falando conosco, mas tem igreja que diz, é só a palavra, não tem mais milagre. Essa é a falsa religião. São eles que quando manifesta demônio, quando tem uma enfermidade, eles pedem oração para outra pessoa, né, irmão? Vem cá, você está convicto do que você está pregando? Se você está, irmão, determina o milagre. Fala em nome de Jesus, levanta. Entendeu? Se você sabe que você está com Deus. Agora, se você tem dúvida, então é melhor você nem pregar. Não é verdade? Então, o que acontece? Jeroboão não podia tirar a mão dele, olha só. Ficou aqui, ó. O braço estendido. Aí ele fala, rapaz, ora ao Senhor teu Deus para poder me curar. Você já ouviu alguém ficar te pedindo oração, irmão? É que ele serve ao bezerro de ouro. A religião dele é falsa. Então, às vezes você vê um crente, irmão, ora por mim, irmão. Filho do choro, né, irmão? Cadê a fortaleza? Eu me lembro quando Lutero estava sendo perseguido pela cristandade, Deus deu a ele o Ângelus, que é um hino muito lindo, cultuado pela igreja luterana, em Castelo Forte. Entendeu? Se manteve firme, irmão. Falou, se eu tiver que ir para a fogueira, eu vou em nome de Jesus. Mas o que mais você vê, irmão? É crente fraco, irmão. Crente fraco, crente que não olha de madrugada, não jejua, não larga os pecados. Irmão, enquanto não largarmos o pecado, seremos fracos, irmão. Sempre, sempre. O pecado, irmão, enfraquece o homem tanto. E outra coisa, o pecado ele é comparado a um vírus. Se você for pegar bem a área de biologia, estudar o que o vírus faz, o vírus da AIDS, ele entra dentro de uma célula de defesa, chamada célula T, convence ela assim, olha, começa a trabalhar aí, você está produzindo defesa, e ela está produzindo vírus. E produzindo vírus, e produzindo vírus, produzindo vírus. Daqui a pouco os vírus matam ela e sai e se espalha. Da mesma forma, o pecado, irmão. Ele engana a gente. Ele fala, você pode continuar assim, que no final você vai ser salvo. Não tem problema não, rapaz. Quem te falou isso? É só barato, né? Irmão, graça barata. Entendeu? Salvação, irmão. Jesus, quando ilustra a salvação, Mateus 7,13, é uma porta estreita. É um caminho difícil. Eu estava falando de um rapaz que eu conheci no passado, que ele era tão bonito, que ele atraía a atenção de mulheres, de homens. O cara estava passando assim, irmão, na rua, passava bonito e atraía a atenção das pessoas. Você acha que era fácil para ele ser assim? Enquanto eu tomava Coca-Cola, comia um carrezinho de porco, ele nem passava perto. Não passava perto. Michael Jordan, por exemplo, eu falei esse exemplo aqui, para ele ser o melhor jogador de basquete, ele teve, irmão, que levantar todo dia, 4 horas da manhã, para poder jogar cesta. E ele errava até que ele começasse a acertar, ele trocava de lugar e acertava, trocava de lugar, acertava, para ele poder ser o rei do basquete. Você vai ver qualquer pessoa, irmão, que é craque no futebol, qualquer área, ele não ele é escravo daquilo. Então, se você quer ser um servo de Deus, você tem que ser um escravo da oração, um escravo da leitura bíblica. Você tem que falar, rapaz, eu tenho que ser mais crente. Igual o pastor Paulo Júnior, ele estava falando que o grupo de oração dele orava 6 horas todo dia. Eles iam da meia-noite até 6 da manhã, irmão, orando. 2 horas pela cidade, 2 horas pela igreja e 2 horas por eles mesmos. Entendeu, irmão? Então a gente tem que se afunilar nesses exemplos, irmão. Porque o ser humano, ele vive um pouco de modelo de inspiração. A gente se inspira um pouco em alguém. Eu falei aqui de Bruce Lee e tantos outros, né? Então, a pessoa, quando se inspira em Deus, na palavra dele, nos servos de Deus, você consegue ser um crente. Agora, se sua mente está dividida, vai ficar difícil. Igual a inspiração de Jeroboão era nas nações politeístas, irmão. As nações que tinham vários deuses. Ele falava assim, meu Deus tem que ter uma representação. Mas a representação de Deus na época era a Arca da Aliança. Qual é a representação de Deus hoje? A Bíblia. Entendeu, irmão? Como diria os reformadores, sola escritura. Ou seja, apenas a Bíblia sagrada. Entendeu? O que acontece? O milagre acontece. Olha só o verso 7. E o rei disse ao homem de Deus, vem comigo a casa e conforta-te e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei, ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo,
nem comerias pão, nem beberia água neste lugar. Olha só, irmão, que coisa interessante. Ele consegue resistir tentações. Olha só o que é um homem de Deus. Não vou comer nada daqui, porque tudo que está aqui é maldito. Eu vou embora para o meu lugar. Irmão, é difícil você resistir às tentações da vida. É difícil. Às vezes, um ímpio liga para você, rapaz, eu já peguei 5 mulheres esse mês. E você está mesmo sem ter uma companheira, uma mulher, um peguete. Rapaz, tem uma droga nova aí, irmão, que, nossa, dá uma onda. E você não conhece aquela droga, irmão. Não conhece. Tem um jogo aí, rapaz, você lembra aquele jogo que você jogava? Ih, rapaz, aquilo ficou para trás. Agora tem o nível 10. Eu falo, rapaz, e quando eu jogava isso era o nível 2. Quantas sequências, quantos personagens novos não tem? E aí a carne vai sendo tentada, irmão. O diabo quer que você come da carne de Samaria, do pão de Samaria e beba da água de Samaria, irmão. E esse homem disse, não, e não vou. Só que o diabo, irmão, ele não desiste da primeira vez, irmão. Não desiste, não. Vocês vão ver no decorrer aqui, ó. Olha só, versículo 9. Porque assim me ordenou o Senhor. Olha só, ele usou a palavra, hein? Ele diz, assim me ordenou o Senhor. Ele não disse que foi a Bíblia ou a Torá. Estou falando com vocês que o dom de profecia não é ser um pregador. Tem pessoas que confundem um pregador com um profeta. Um profeta é uma pessoa que ouve Deus falar com ele, no ouvido dele. Mas isso é no Antigo Testamento. Atos 11. Ágabo profetizou uma coisa que não está na Bíblia. Falou com Paulo, você vai ser preso, Paulo. Se você for para Jerusalém, vou te prender, você corre risco de morte. Entendeu? Deus mostrou, Deus mostra, irmão. Deus dá visão, Deus dá revelação, Deus dá arrebatamento. Amém? Vamos tomar cuidado. Olha só. Que assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo, não comerás pão, não beberás água, não voltarás pelo caminho por onde foste. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Ou seja, irmão, o caminho da nossa infância espiritual, nós temos que abandonar ele. Nós temos que ir adiante. Tem crente que a vida dele é só pregar o Salmo 23, o Salmo 91. Toda a vida a mesma coisa, a oração dele. Irmão, não volte pelo mesmo caminho. Avance. A Bíblia diz em Oséias 4:6, caminhamos e prossigamos em conhecer o Senhor, ou seja, evolua. Evolua. Rapaz, que deve ser um seminarista? Sim. 6:3, é verdade? 4:6, ele fala que meu povo foi derrotado por falta de conhecimento, é verdade? Então o que acontece? Você tem que avançar, evoluir, crescer, porque do contrário, irmão, você vai ficar ali, igual numa empresa. 10 anos na empresa, ainda é batedor de carga, ainda não cresceu, não evoluiu. Então, no reino de Deus, você deve avançar e crescer. Era uma época, irmão, de fracassos espirituais, olha só, de tentações. Versículo 14 diz assim, e foi-se após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um carvalho, e disse-lhe, és tu o homem de Deus que vieste de Judá? E ele disse, eu sou. Então lhe disse, vem comigo à casa e come pão. Porém o homem de Deus disse, eu não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor, ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho por onde foste, né? E ele lhe disse, também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Olha só, entre parênteses, porém, mentia-lhe. Olha o versículo 19, tornou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. O que eu quero dizer aqui, irmão? Você vai usar a mesma palavra para rebater a segunda tentação. Mas agora vem um argumento místico. O que é isso? Agora não é um rei, uma figura humana só política, secular, que está te fazendo um convite.
Porque se você é um homem de Deus, se você é um homem espiritual, você vai resistir à tentação. Agora é um que diz que é profeta igual a você. E você olha as barbas brancas, irmão, que era um profeta velho. Você olha o cabelo dele, você vê a consideração que ele te dá, porque em Samaria, irmão, ninguém valorizava os homens de Deus, não. Não valorizava. Você fala, você é da onde, Jeová? Não, mas nós temos o bezerro de ouro aqui. E a Torá? Não temos isso aqui. É igual na Rússia. Tem um Messias lá chamado Sergei Torop. É o Messias místico. Se você começar a pregar a Bíblia, deixa a taruíra ali, não faz nada não. Se eu sou uma barata, aí sim, você tinha que matar. Alguém fala, não, rapaz, nós já temos o nosso Messias, Jesus já voltou já. Entendeu, irmão? A palavra mística de uma pessoa, irmão, ela tem um impacto colossal. Você vai pegar a igreja de Mormon. Eles tiveram, diz o fundador dele, o Joseph Smith, que teve uma visão de um anjo que desceu para falar com ele, o anjo Moroni. Só que esse anjo era filho, era um espírito, que não tinha corpo, era o espírito de uma pessoa que virou um anjo. E veio ditar para ele o terceiro testamento. Você vai ver que Maomé disse ter a visão do anjo Gabriel, que veio falar sobre o Alcorão. Irmão, isso é mentira, irmão. Uma literatura que é tão divergente com a Bíblia não pode ter vindo do anjo Gabriel. Isso é um demônio. Entendeu? Eu canso de dizer, irmão, que a palavra demônio ela vem do grego daimon, do latim daimonium, quer dizer um deus de segunda classe, na opinião dos pagãos. Mas é um mensageiro. Então Deus, irmão, ele permite que pessoas sejam usadas, sim, senhor. O próprio Paulo falou que se um anjo mesmo do céu descesse, isso, trouxesse um outro evangelho, seria anátema. Isso, você está falando para a Galácia do Sul, entendeu? Quem estava perturbando eles lá? Não? Eram cristãos judaizantes. Eram pessoas que queriam que você fosse cristão, mas seu filho tinha que ser circuncidado, você também. Que você tinha que guardar costumes da lei, sábados cerimoniais, e Paulo diz, se vocês fazem isso, então Jesus morreu e vão. É verdade? Você vai ver Constantino, ele disse ter tido, irmão, uma visão de uma cruz de fogo, ele disse, sobre esse símbolo prevalecerá. O demônio disse isso para ele. Ele pintou cruzes em todas as armaduras e os escudos. Ele teve uma vitória esmagadora contra um exército no outro dia. Demônio profetiza, demônio traz revelação, demônio cura e demônio faz acontecer. Tem fala em língua. O meu primo, um tio meu, um demônio usou a boca de uma mulher e disse, ó, eu fui muito bem pago para matar ele, tá bom? E tem mais, ele semana que vem, lá pela terça-feira ele está morrendo. E ele não morreu? Foi ruim para o hospital na segunda, na terça morreu. Irmão, profecia e revelação, irmão, que não bate com a vida, sai fora, irmão. Eu falei aqui de uma mulher que foi revelar para mim que eu tinha que casar com uma moça, que eu vi um grande testemunho nela, e eu falei com o rapaz, eu passei a frequentar a igreja dessa moça, conhecer ela de perto, parecia ser uma pessoa de Deus, mas estava assediando o pastor, irmão. Depois eu descobri que estava tendo caso com o traficante, e o traficante estava indo para a igreja, e o pecado escondido, irmão. E foi revelado que eu tinha que casar com essa mulher, irmão. O que você acha? É manto, né? É mistério, né? Manto das trevas, né, irmão? Demônio. Demônio, irmão. Então, a palavra mística desse homem disse, eu também sou profeta. Olha só como ele falou. Olha só, o poder da palavra é forte. Eu também sou profeta, rapaz. Eu também vi. Eu vi um anjo que desceu até, ainda que visse, irmão. Era o demônio. Ele tinha que falar, está repreendido em nome de Jesus. Mas ele disse, não, esse anjo veio de Deus. Esse anjo veio falar, rapaz, eu sou profeta igual você. Eu creio no Deus que você crê, rapaz. Qual outro profeta que veio aqui de Samaria falar com você? Você acha que não é Jeová que está me usando? De onde você tirou isso? Deixa de ser presunçoso. Baixa sua bola, rapaz. É o que ele está dizendo nas entrelinhas, irmão. E aquele profeta, quem sabe, irmão, cansado, com sede, com fome, debaixo do carvalho, só vendo uma longa caminhada para ajudar. Isso eu vou deixar minha cruz um pouquinho de lado, né? E vou voltar para casa desse profeta aí, quem sabe... Às vezes, irmão, a gente faz isso. A gente está cansado da luta. É, irmão.
Tem um demônio chamado Akamaná que faz isso. Outro chamado Samiasa. Samiasa foi um dos demônios que conta a mitologia judaica, que ajudou Lúcifer a enganar a nação angelical que estava aqui. É um demônio perito em persuasão, entendeu? Samiasa. Então, irmão, demônios de persuasão, chega até a arrepiar. Eles trabalham na mente das pessoas, irmão. De cantores de rap, igual o Marcelo D2, um dia eu fui trabalhar num show dele, ele falou, não tem nada a ver com essa troca de sociedade, e não sei o quê, e nego fumando maconha, e nego ouve isso aí, irmão. Que eu te falo, irmão. O diabo deu um presentão para ele, botou uma loirona lá que quis encontrar com ele. E para nós só tem luta, né? Só temos perseguições. Então, irmão, às vezes o falso profeta tem casa para morar, o falso profeta te oferece bom salário, e você só tem um carvalho, um longo caminho a seguir. E outra coisa, a Bíblia não mostra que Deus tinha nada no meio do caminho, não. Às vezes, irmão, Deus ele prova a gente assim, irmão. Angústia, provação. Às vezes você tem que ver um ímpio tendo mais do que você e você não tendo nada, ele tendo emprego e você está desempregado. Deus fala, até onde vai a sua... Projeto Poço de Betesda, dia 12 de julho do ano de 2016. Quantos estão felizes, digam amém. Amém. A Bíblia aberta, por gentileza, 1 Reis 13. Glória a Deus. 1 Reis 13, versículos 20 até o 32. Vamos falar sobre um tema, irmão, muito atual. Religião, bênção ou maldição? Vamos tentar falar um